concerto de hoje, o Quinteto de Clarinete Sujeito a Guincho, é um grupo que já tem, a gente estava conversando agora, o grupo já tem 17 anos, né, de carreira, tem feito uma carreira brilhante, tem tocado por todo o Brasil, no exterior, tem feito um sucesso enorme. E, na verdade, o programa de hoje, a gente tem talvez um diálogo, né, em que a música, ela conversa, na verdade, com outros gêneros, né, especialmente os gêneros populares, né. A gente vai ter aí um dobrado, né, que é música típica de banda. Vocês vão ter algum elemento, sei lá, tirado do jazz, da música popular em geral, e uma conversa com, justamente, a composição contemporânea. O Quinteto de Clarinetes não é uma formação muito comum, né? Não existe muita música escrita para essa formação, especificamente. Eles, então, o que a gente tem muitos arranjos, né? E o programa de hoje, na verdade, a gente tem dois compositores, basicamente. Luca Raeli, que é também o integrante do Sujeito a Guincho, e André Memari. André Memari é um pianista de São Paulo que está fazendo uma carreira fulminante. E aí a gente tem um pouco esse universo da improvisação, né, que está ligado ao gênero popular, ou nem sei até onde, bem popular, o jazz, né? Mas existe também improvisação contemporânea. E, na verdade, essa música, quer dizer, dada a peculiaridade da formação, né, o Quinteto de Clarinetes, o que a gente tem é uma enorme pesquisa de sons, né? Vocês vão ver aqui o Sujeito a Guincho, literalmente, eles fazem o diabo a quatro com esses clarinetes. E, além disso, quer dizer, apesar de serem, por um lado, é música seríssima, mas eles fazem isso com um humor único, né? E o Luca Raeli vai estar conversando com vocês, mais especificamente, sobre cada obra e sobre os clarinetes, enfim. E eu vou, portanto, ser breve e deixo vocês com o Sujeito a Guincho. Um ótimo concerto para todos. Só vou contar para vocês que a gente vai tocar agora um dobrado, que o Dante já falou, é um dobrado do André Memari, ou seja, não é um dobrado típico que a gente ouve nas bandas pelo Brasil afora. O dobrado é uma marcha rápida, né? O passo dobrado, o passo doble. E uma marcha tem um caráter militar, mas toda banda do interior, toda banda de qualquer cidade pequena que ainda existem bandas de coreto que tocam dobrados por aí. O André, quando conheceu o Sujeito a Guincho, em 97, ele escreveu esse dobrado para a gente tocar. Então ele é uma obra original para 5 clarinetas. Ela tem as características de um dobrado, porém totalmente remodeladas pela ótica atual do André Memari e muito influenciado por Stravinsky nesse caso.
Lá pelos anos 50, existia nos Estados Unidos um estilo musical popular chamado Rhythm and Blues. E esse estilo foi revolucionado por uma pessoa chamada James Brown. James Brown inventou uma nova maneira de tocar aquele ritmo e essa maneira acabou sendo se chamada de funk. Isso não tem absolutamente nada a ver com quinteto de clarinetas. A gente tem aqui um quinteto de clarinetas, mas um dia alguém veio para mim e me falou: por favor, escreva para o Surito Aguincho um arranjo ou uma composição baseada no estilo de James Brown. E é uma coisa absurda. E eu acabei fazendo. E a gente toca. A gente gravou no segundo CD e a gente ainda toca. Mesmo considerando todas as dificuldades, porque a clarineta não tem absolutamente nada a ver com isso, a gente fez aqui uma música baseada no estilo de James Brown e a gente fez uma homenagem ao James Brown. Essa música chama-se Clarinet Machine e ela não contém nenhuma citação expressa de James Brown, a não ser o comecinho. Na verdade, nada tocado, nada musical. São os gritos que ele dá no começo da música Sex Machine. Ele dá uns gritos e a banda grita também. Então é só essa a única citação que a gente vai fazer de James Brown. O restante é baseado.
Memari, que escreveu aquele dobrado, baseado nas bandas. Ele ficou amigo nosso, gosta do Sujeito a Guincho e acabou escrevendo outra música. Essa outra música é um exemplo de um estilo diferente de compor. É uma música programática. O que é a música programática? Aquela música que se relaciona com alguma coisa que não é estritamente ou essencialmente só musical. A gente tem algumas músicas que são essencialmente musicais, por exemplo, a Sinfonia número 5 de Beethoven. Já a Sinfonia número 6 é um pouco programática, porque ele já indicou nos nomes dos andamentos algumas referências à natureza e à vida no campo, algumas coisas que tem a ver. Você reconhece ali sons de pássaros, a imitação de um rio no segundo movimento e assim vai. A gente tem as estações de Vivaldi também, que é a música programática, e vários outros exemplos. Nesse caso, André Memari escreveu uma música programática sobre a vida da mosca. A vida da mosca, para ele, levou até algumas inspirações musicais e ele escreveu um quinteto para clarinetas, um quinteto bastante elaborado, sobre a vida da mosca do nascimento até a morte. Ele deve ter feito alguma pesquisa, eu não sei, eu não conversei muito com ele sobre a questão biológica, científica, mas a primeira parte que ele chama de nascimento e maturidade, a gente percebe um estado larval da música, assim, um momento em que vai acontecer alguma coisa e você percebe que a vida explode com toda a sua potência e depois você vê que algumas coisas acontecem na vida da mosca. A vida afetiva, a vida profissional, momentos de turismo, talvez, viaja muito a mosca, viaja por vários caminhos. E ao longo desse tempo em que vocês vão ouvir essa música, vocês vão poder imaginar mesmo e criar a sua própria ideia do que seria, até o final dela, a vida da música.
Agora é meu dever explicar para aquelas pessoas que não tocam clarineta, não sei, todos aqui tocam clarineta? A maioria não toca, né? Uma pessoa toca clarineta. A clarineta depende deste artefato. E só dele. Sem ele não existe som de clarineta. É a palheta. A palheta é um pedaço de bambu, fino na ponta e um pouco mais grosso e duro aqui na base. Esse pedaço é colocado contra a boquilha. Eu vou agora fazer uma troca de palheta. Como se fosse trocar um pneu. Eu tiro uma palheta da boquilha, coloco outra. A boquilha é um buraco, é como se fosse um apito. A palheta é flexível e, sob pressão da boca e sopro, a parte flexível dela bate contra as paredes da boquilha e produz o som, como se fosse um apito. Acoplado a um instrumento que é um tubo furado, e você tampando e destampando os furos, você tem notas diferentes, devido ao tamanho encurtado ou alongado desse tubo. Eu troquei a palheta porque a gente vai tocar uma música que exige o uso da metade da clarineta, e essa boquilha aqui cabe na minha clarineta pela metade. A próxima música usa a clarineta em estado de topless. Eu tirei a parte de cima e a gente vai usar diretamente o conjunto boquilha-palheta sobre a parte de baixo. Tudo bem? Eu estou alongando um pouco a explicação porque houve um problema técnico com o clarone do Montanha. Mesmo assim, é necessário que todos saibam que a parte de baixo da clarineta produz um outro instrumento que não tenha mais absolutamente nada a ver com a clarineta. A clarineta já não é mais ela mesma quando ela se torna metade de uma clarineta. Então, foi feita uma música, fizemos aqui uma composição para meias clarinetas. E o nome dela tem a ver com a matemática. É o meio quinteto para 2 clarinetas e meia. Uma vez que são 5 pessoas, você multiplicando, você tem esse resultado. E esse meio quinteto ele foi meio composto. Porque, como a meia clarineta ela não oferece muitos recursos, você tem que confiar mesmo no improviso e naquilo que a gente combina entre nós. Então, metade dessa peça está composta e a outra metade não. Agora a gente vai tocar. Essa peça faz parte do nosso CD de Clarinet Machine, que já não existe, mas na internet ele está disponível. Também temos o MySpace do Sujeito a Guincho, que permite que as pessoas escutem algumas faixas.
tinha esquecido de mencionar que o gênero dessa música que acabamos de tocar acabou sendo classificado como sendo funk indígena. E eu só queria avisar a todos que caso haja alguma dúvida sobre o que a gente está falando, não se sintam acanhados de perguntar. A gente pode conversar, obviamente que sendo pertinente, né? Como a gente sempre falou. Mas a gente pode sempre fazer rápidos esclarecimentos. A próxima peça chama-se Lullaby. É do André Memari também. Ele fez também dedicada ao Sujeito a Guincho. É uma miniatura, uma bela peça em homenagem ao Schultz, criador do célebre personagem Charlie Brown. Muito obrigado. Charlie Brown, Minduim aqui em São Paulo, né? Aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Minduim, né? E quando morreu o Charles Schultz, o André compôs essa linda peça, é uma Berceuse, uma cantiga de niná, uma miniatura, realmente uma peça muito curta, porém muito bonita, que usa a harmonia tradicional de uma maneira muito nova e muito interessante. Como o próprio Sérgio Burgani já apontou, essa peça é curta, assim como as tiras do Minduim. Zarro Gil Lioc foi um compositor de importância histórica incomensurável. Ele foi o primeiro compositor a compor uma música aleatória, já no século XIV. A música aleatória é aquela música que consiste em uma música que se planeja com base no acaso. Ou seja, não sabemos o que vai acontecer até ela acontecer. Essa música chamava-se originalmente Chocho no ane no ugoki. Chocho no ane no ugoki significa o rumor das asas da borboleta. Porém, ela ficou escondida, ela sumiu e ao longo dos séculos ela foi tocada e o nome dela mudou. Assim como a instrumentação, originalmente para 7 ishirikis e um shakuhachi. Ou 7 shakuhachis e um ishiriki. Naquela época não era muito... Não, a instrumentação, assim como na época de Bach, né? Você podia fazer um trio sonata com órgão, fazendo contínuo ou com cravo, era livre. Depois ela foi tocada com quarteto, só 4 shirikis, e ao longo dos séculos mudou o nome final dela, que foi descoberta depois, com o nome Renji Popukon, que quer dizer pipoca de micro-ondas. A gente vai tocar aqui essa música numa versão, que é a versão original dela, uma versão cênica. Ele já previu, inclusive, o uso do teatro na composição musical, isso no século XIV. Também faz parte do nosso segundo CD de Clarinete Machine.
próxima peça é o Choro a 5 para 10 palhetas. Mais uma vez, um nome matemático. Mas não é tão complexo. Cada músico nessa música usa 2 palhetas diferentes, que produzem sons diferentes. A gente poderia resumir, simplificar da seguinte maneira. Uma palheta faz sons bonitos e outra palheta faz sons muito feios. E a gente vai trocar de palheta ao longo da música. Essa música foi composta para a final do Prêmio Dourado de Música em 1995. E é um choro, basicamente é um choro, é uma invenção sobre as formas do choro, sobre os estilos do choro, porém ele incorpora algumas experiências que a gente fazia na época nos ensaios, que era justamente brincar com palhetas e fazer coisas estranhas. Então, a gente vai tocar o choro a 5 para 10 palhetas. Nesse caso, a matemática é bem simples. Diferente, aquilo envolve fração, né? Obrigado.
mais uma, porque eu esqueci de agradecer a todos, ao Dante, a Ângela, ao Carlos e a todo mundo que está trabalhando aqui. Muito obrigado a todos. E para a gente é uma honra vir tocar aqui no Rio de Janeiro. A gente só estivemos aqui em 96, tocando na Sala Cecília Meirelles, e desde então nunca mais. A gente vai tocar uma curta peça de Léa Freire chamada Bis a Bis, que a gente só toca no bis. O nome dela é Bis a Bis, é um machixe. É um machixe que tem uma característica de brincadeira, apesar de ser muito difícil de tocar. E algumas pessoas, quando escutam, dizem que a peça lembra um pouco algumas galinhas cacarejando, ou então duas senhoras muito fofoqueiras brigando. A gente fez esse arranjo para duas requintas, 2 clarones e uma clarineta. Quem sabe o que é requinta? A requinta é um instrumento igual à clarineta, porém muito menor. Ela produz sons mais agudos que a clarineta. E é muito difícil tocar, é difícil de afinar, é morfético, como a gente fala lá em São Paulo. Então a gente tocou no disco da Léa Freire com esses instrumentos, com 2 requintas.
Porém, a gente nunca mais tocou com as quintas, porque realmente é morfético. Então a gente toca as mesmas notas, mas com a clarineta mesmo. É só fazer um esforço um pouco maior de tocar as notas agudas e vai, não vai?